Está no ar mais um episódio do podcast Negócios do Agro e quero fazer um agradecimento especial a quem torna esse conteúdo possível, a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. No episódio de hoje, a gente vai receber uma convidada internacional e que tem uma forte conexão com o agronegócio. Ela é crescida em uma fazenda de grãos e ovelhas na Austrália Ocidental, tem 20 anos de experiência trabalhando com agricultores no Brasil e na Austrália, transformando ideias em ação por meio da facilitação e gestão de projetos. Ela é fundadora e diretora executiva da Nuffield Brasil, uma associação que tem como missão desenvolver líderes do agronegócio por meio de experiências práticas internacionais. Além disso, ela é bacharel em Ciências da Sustentabilidade e diplomada em Liderança Rural. Vou conversar com a Cely Thompson. Seja bem-vindo, Cely. Muito obrigada, Fábio. É um prazer de estar com vocês. Muito bem. Cely, primeira pergunta aqui não pode ser outra, né? Conta pra gente, você é australiana, como você foi parar no Brasil? Veio parar aqui no Brasil, né? Eu vim parar com prazer, para falar de verdade. Nunca tava. Eu fui criada antes do internet, então, assim, o mundo era muito longe para mim durante da minha infância. Mas foi uma questão de um andamento de oportunidade e consequências. Eu sou do agro, né? Era algo muito, muito natural para mim, mas eu fiz o colégio internato, se fala, né? E tava muita coisa, muita escola, e eu queria uma experiência do mundo. Eu fiquei sabendo, uma amiga minha fez esse intercâmbio pelo Rotary, e eu gostei da ideia, eu me organizei, consegui uma vaga num país que eu não conhecia nada sobre, precisava pesquisar no enciclopédia, que foi o Brasil. Esse foi em 1997. E eu tive uma experiência, eu parei em Oriflama, no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Na época, nem a professora de inglês falava inglês. E eu estava lá numa cidade de 8 mil pessoas e foi uma experiência... A gente pergunta, né, como foi essa experiência. E foi a coisa mais intenso da minha vida. Cheia de toda emoção, de altos, os baixos, os lados... E depois, foi seguindo com a vida, precisava voltar para a Austrália, fiz faculdade, e eu acabei abrindo a minha empresa e eu peguei um conselho de uma amiga profissional sobre o que eu vou fazer com essa empresa, né? Porque foi algo que eu precisava fazer, porque eu estava pegando vários trabalhos de gestão do agro, projetos do agro, e ela me ajudou, né, a fazer um plano e eu sempre tive a ideia de gostar. O que eu aprendi durante esse ano no Brasil, que o ciência é maravilhoso, né? Eu fui criada na ciência. Mas as pessoas que fazem acontecer. Então, assim, desde aquela experiência de intercâmbio, eu queria entender mais as pessoas. E daí, juntando esses dois amores, né, que é pessoas e o desenvolvimento do agro, eu coloquei no meu plano do meu negócio que eu vou fazer viagens levando produtores para o Brasil. E depois de um tempinho, eu olhei o plano, né, tava dando super certo, só que ninguém me chamou para fazer essa viagem. Eu falei assim, eu vou ter que ir atrás. E eu liguei durante os outros projetos, eu encontrei esses Nuffieldianos na Austrália, que eram produtores, quando a gente estava organizando dia de campo e tal, eram pessoas super práticos, vanguardos, mas do ponto de pé no seu negócio, mas uma visão um pouco diferente, é mais, sei lá, era mais profundo em algum sentido. Mas daí eu falei assim, mas o que é esse Nuffield? Eu quero aproximar com esse pessoal. E eles falaram assim, então eles vão pro Brasil. Eu falei, será que eles precisam de ajuda? Eu liguei para eles e eles falaram assim, olha, né, a gente é associação sem fins lucrativos, precisamos de ajuda, mas não temos muito dinheiro, não é algo comercial. O nosso câmbio é o network e o conhecimento entre a gente trocando experiências. Eu fui. E daí, mas eu percebi que, eu falei assim, eu sou da Austrália, eu tenho o meu negócio na Austrália, não daria certo para mim ficar dentro desse Nuffield, porque a Nuffield é para capacitar as pessoas.
Daí precisa uma sede, uma turma no local, né, no Brasil, para receber, organizar o pessoal. Mas ao longo desse tempo eu encontrei o meu esposo, né, que estava aqui na Bahia tirando leite. Ele é da Nova Zelândia, já faz 20 anos que ele está aqui. E aquela coisa, você tem que tomar cuidado com seus sonhos, porque se consegue realizar e de repente peguei a escova de dente e eu vim. Organizei, eu falei assim, Legal. agora a gente pode organizar a Associação NAFID Brasil. E conversei com ele, né? A gente falou assim, vamos. E até esse ponto, esse foi 2014, quando você abriu o AgroTravel, né? Sim. E nós fomos a primeira. Tipo assim, a Nuffield é uma. A gente vai conversar sobre Nuffield, né? Mas tem uma rede vanguarda muito interessante, de pessoas muito interessantes, e precisa dessa diversidade de experiências. Mas até 2014, os países membros eram todos de Commonwealth, né, Uhum. os países europeus, colonizado pela Inglaterra. E eu falei assim, a gente pode trazer uma diversidade enorme para a rede. Só que não é algo, tipo, a gente gosta de diversidade, mas até um certo ponto, porque daí você entra na zona de desconforto, né? Então a gente precisava entender como funciona a Nuffield, e foi uma experiência, às vezes, se você sabe como seria esse trajetório de fazer acontecer, você não pegaria. Porém, né, é muito bom que a gente tenha essa inocência e vontade e a gente vai indo. E eu estou voltando agora da Nova Zelândia, cada ano a conferência acontece. A conferência, o primeiro parte do programa Nuffield é um congresso dos novos Nuffieldianos. Então, eu estava na Nova Zelândia até antes de ontem, com 90 Nuffieldianos de 16 países para uma semana discutindo o agro global. E o Legal. Brasil era o país, terceiro país mais representado, que é um orgulho. É muito importante, é muito necessário, mas é um orgulho que estamos conseguindo contribuir bem nesse espaço. Legal. Muito bom. E, Oceli, conta pra gente então, você já deu uma introdução aí sobre o Nuffield. Conta pra gente como foi um pouquinho da história dessa associação, né? O porquê que ela surgiu, qual que é o objetivo dela. Enfim, fala um pouquinho, dá um panorama geral aí para quem ainda não conhece. Sim, perfeito, Fábio. É, Segunda Guerra, né, na Europa. Depois da Segunda Guerra, a Europa tava caótico, né? E esse empresário que tem um coração filantrópico também, que chama Lord Nuffield, que o William Morris, ele trabalhava na parte de inovação de bicicleta, depois de carro, e ele percebeu um problema, né, um desafio potencial com segurança alimentar depois da guerra. E ele saiu, tipo, né, na época dele, ele saiu da escola com 8 anos, ele sempre aprendeu tudo na massa. E ao longo da sua carreira, naquela época, o carro era algo de luxo, né? Uhum. Antes da guerra, era algo de luxo. E ele falou assim: eu acho que a gente pode trabalhar em cima disso. Ele fez contato com Henry Ford, né, nos Estados Unidos, e ele foi para lá e eles desenvolveram a produção em linha de carro, que barateou muito o carro, que deu acesso para muitas pessoas ter transporte para aumentar o seu mundo. Então ele já percebeu que entre as pessoas tem muito para aproveitar. Daí, olhando nessa situação de crise, né, pós-guerra na Europa, ele falou assim: a gente precisa estimular a produção. E ele escolheu Uhum. 2 produtores. Ele falou assim: vai para o mundo e vê o que a gente tem para aprender nos nossos sistemas de produção e mercados para vender, porque temos que estabelecer a situação de alimentos do agro. E eu preciso que você volte e conversa e estimular o seu vizinho, porque a Uhum. gente precisa de especialista, mas mais que isso, a gente precisa de pessoas para fazer. Daí foi isso, e foi legal a experiência. Daí a Austrália. Então, esse pessoal foi em 1947.
1949, os australianos e os neozelandeses começaram a fazer esse intercâmbio e daí foi indo. Hoje em dia temos 11 países que faz parte da rede Nuffield com esse mesmo objetivo de promover troca de experiências. Você tem que ver com o papai. Esse intercâmbio de experiências sobre o agro para cada um enfrentar os desafios que está no seu país. Legal. Muito bem, então acho que é muito alinhado também com o propósito que a gente tem na AgroTravel de levar o pessoal para ter experiências práticas internacionais. Ou aqui no Brasil aconteceu um movimento bem legal também com a Embrapa, né? Lá atrás, no começo, a Embrapa também mandou muitos técnicos para o mundo inteiro para conhecer e estudar outras regiões, outras práticas, para poder desenvolver o Brasil, o agronegócio brasileiro. Então é bem legal. E aí eu queria que você falasse, vamos falar um pouco disso, Celi, sobre a importância disso, né? Dessa experiência prática. A gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar sobre a questão da teoria, que é importante, das universidades e tudo mais, mas também a grande importância desse conhecimento prático para os profissionais. E acho que esse é o cerne aí do que a Nuffield oferece para as pessoas que participam ali do programa, né? Sim, sim. Eu acho que é o mesmo tipo de modelo do que a Embrapa, porque eu vejo o que a Embrapa era tão inteligente em fazer, tipo assim, ó, vamos já começar com esse network, né? Então vamos pegar as melhores pessoas, né? No caso deles, o público-alvo é os pesquisadores, e vamos levar eles para outros lugares interessantes para ter esse troca de experiências e fazer o networking. Porque é o network que permanece. As informações sempre vai evoluindo ou mudando. Mas se você tem contato, tem confiança com outras pessoas, daí diante você tem acesso para conversas francas e além de você ter acesso a eles, eles têm acesso de você. Então, e eu acho que o Brasil é muito importante. É algo que eu acho que o Brasil tem em comum com a Austrália, que nós somos países exportadores, né? Grandes produtores de commodities. E esse a gente tem que trabalhar um pouquinho mais para criar uma conversa, para criar confiança entre o ecossistema, porque às vezes aquele negócio, o valor está agregado lá fora, e às vezes a conversa não chega até lá. O Brasil mais ainda, porque tá aqui no cenário mais recente e tem esse desafio de idioma. Uhum. Tem muita coisa que acontece aqui que não chega no SEO, no internet, na pesquisa. Eu acho que o inteligência artificial vai mudar bastante isso, né? Vai ser muito mais acessível o que está acontecendo no Brasil. Mas é muito importante que o Brasil está acessível para pessoas de fora, porque o Brasil é grande player, tanto na parte de capital natural, de alimentos mesmo, mas também se olha o tanto de pessoas que está com cargos executivos nas grandes empresas, o brasileiro se lida muito bem nesse contexto internacional. Uhum. Legal. E queria que você falasse também, Célia, sobre como funciona o programa. Assim, qual é a duração dele? É 1, 2 anos? Quais são as etapas desse programa também? E como faz para participar? Quais são os critérios de seleção? Dá um panorama geral para a gente aí de como funcionam os programas da Nuffield. Então, é muito importante essa parte, Fábio, porque o que nós percebemos, se pensa no Lord Nuffield, ele está querendo aquela deslanchamento, é uma palavra? Aquela aceleração. E a gente consegue isso com quem? Qual é o público? O pessoal igual o Fábio, igual você, porque quem são vocês? Vocês são pessoas que já têm experiência no mercado, tipo assim, legal, você tem a sua formação, mas você tem experiência na prática, você sabe o que é desafio, você já trabalha com dívida, você trabalha com gestão de pessoas, você já teve aquela experiência mais duro. Porém, você também tem visão, você está animado, você vê onde você quer chegar com sua família, com sua empresa, com o nosso setor, com o nosso Brasil.
Então, o público é 25 a 40 e poucos anos. Mas focamos nesse espaço porque são pessoas que têm tempo para aproveitar a rede, né? Porque a Nuffield hoje em dia tem 2.000 pessoas e temos 150 investidores ao redor do mundo. Então, é uma baita recurso. E você tem que ter a mente aberta para realmente ser cutucado, para você, olha, eu preciso sair da minha realidade para ver o que é a minha realidade, de fora por dentro. Então, Sim. você tem que falar inglês porque acontece tudo em inglês, é o língua universal. Não tem que ser o inglês de formação, o inglês, tipo, igual o meu português é muito mais do que suficiente. Tem que ser dedicado ao setor do agro, claro, porque nós somos do agro. E você tem que querer fazer parte de uma rede internacional. E esse negócio de reciprocidade é o que é o nosso sangue, né? Que faz o coração bater. E daí, porque, tipo, eu consigo entrar na nossa rede e conectar com alguém falando da minha necessidade, da minha ideia, ao redor do mundo e eu consigo eles me ajudar. Então, essa coisa de integridade é muito importante, mas esse é o objetivo, esse é o que vem com o nosso logomarca. Mas o programa em si é muito feito, é muito organizado para esse tipo de pessoas. Porque eu imagino, Fábio, que você tem 0 horas livre no seu dia. Então, assim, como eu vou chamar alguém igual você? E então, o programa dura 18 meses, porém, está organizado em 4 etapas. E a ideia com isso é que você. E dura 12 semanas em total, ao longo desse 18 meses. E que você consegue dar umas mordidas para organizar a sua empresa, a sua família e tal, para sair, ter uma experiência imersiva e volta organizar a casa, fazer acontecer, depois vai para outra mordida. Então, as Legal. etapas são bastante interessantes. Tem 2 etapas divergente e 2 etapas convergente. Quando se faz uma inscrição, você identifica um tema que é importante para seu setor, para seu negócio, para o seu país, e esse é o seu tema que se foca o terceiro e a quarta fase, que é que você vai onde você precisa no mundo, pesquisando sobre seu tópico, com a ideia que você volte com informações práticas de fazer acontecer. Então, os conclusões e as recomendações das suas viagens são o nosso foco. É aquela, so what? E agora? Mas essas primeiras 2 etapas são bastante interessantes para criar uma rede internacional de contatos que vai durar o resto da sua vida. E esse que eu acabei voltando agora da Nova Zelândia é a primeira etapa. Então, para entender através de pessoas igual nós, tipo, como funciona pesquisa na França? Como funciona subsídios no Canadá? Como seria sucessão no Japão? Né? E daí a gente consegue esse panorâmico global através de experiências de pessoas reais. E essa segunda etapa, que a safra desse ano está começando a fazer agora, são 5 semanas, é duro assim para organizar, para sair do seu negócio para 5 semanas, mas você vai ver esse tipo de realidade do agro na prática. Então, se viaja com 10 outros no fio de anos, que acaba sendo uma família para o resto da vida, setores diferentes, países diferentes, tópicos diferentes, para colocar a mão na massa. Se passa por 5 países em 5 semanas, para entender o que é o agro. E o interessante do agro tem agronegócio e agricultura. Então, para entender como o negócio funciona e como as pessoas funcionam. E com esse conhecimento, se volte e se tem uma outra ideia, a gente fala que é bem transformativo, de como você, desde aquela experiência, olhe para você, olhe para seu país, olhe para o seu negócio e aparece uma visão um pouco diferente sobre as oportunidades. Muito legal. Nossa, vendo você falar aí já dá vontade de ir, de Não, fazer.
A gente faz com prazer. E a coisa mais legal, como essa experiência é tão imersivo, é tão é, transformador, que a gente permanece na rede com prazer. Eu Uhum. tava. Estamos aqui com uma visita aqui em casa agora, da Nova Zelândia, que fez o programa em 1995. E ele está aqui no nosso quintal agora. O que ele antes ele era produtor de leite de boa na Nova Zelândia e depois ele percebeu como é interessante o negócio dele é para ser produtor. Mas assim, e quais outras regiões do mundo é interessante produzir? E o filho Uhum. dele agora é o nosso parceiro aqui na fazenda produzindo leite. Legal, muito bom. E, bom, esse relacionamento aí não tem preço, né? As conexões que você faz ali, e eu acho que para mim, assim, que eu conheço, é o programa mais completo que tem para você enxergar o agro mundial de uma forma mais completa, né? Eu não conheço outro programa que dá tanta oportunidade assim, com experiência prática, com troca de networking ali, troca de experiência entre os participantes. Realmente é um programa muito bacana. E hoje no Brasil, Celi, quantos no fio de anos temos aí no Brasil que já fizeram o programa? Fábio, como eu falei, né? A gente começou em 2015 com a primeira no fio de Ana. Aham. Hoje, e daí foi assim, pingando, porque precisávamos, na época, alinhar com a guarda velha da Nuffield, né? Porque proteger a sua marca, a sua legada é muito importante e a gente precisava se promover que somos sérios, que somos organizados. E Uhum. daí tivemos um ou dois, no máximo, no fio de anos, até 3 anos atrás. E Uhum. esse ano temos 6 no fio de anos, né, que está fazendo Legal. o programa agora, então chegamos em 29 no fio de anos. Uhum. Bacana. Além disso, porque a gente percebe que tem algumas restrições, né, para fazer o programa Nuffield. Então, no Brasil é o único país no mundo que você consegue associar com a Nuffield sem fazer o programa. Então, a gente tem os Nuffieldianos que fez o programa e temos associados, né, os membros da rede Nuffield. A ideia é que a gente vem contribuindo, trocando ideias, entre nós, e daí esse abre oportunidade para quem não fala inglês, para já Uhum. poder interagir desse forma franca. Eu acho que a cultura da Nuffield é bastante interessante, porque ela exige sinceridade. E ela Uhum. então, Legal. assim, você se vem com a pergunta, você vem já pensando na via dupla, né? O que eu posso fazer para ajudar você? Ó, e não confunde, né? É comercial. Uhum. Porém, é comercial de forma expansiva, né? Que tem muito espaço. Então, vamos logo, né? Olhar no horizonte, pensando que eu e você, nós temos muito em comum e também tem as nossas diferenças. Então, o seu espaço semelhante à minha, porém a gente não fica brigando dentro desse espaço. Legal. E você acompanha os programas aí, você também sendo australiana, eu gosto de trazer esse tema também, e aproveitar para perguntar como o Brasil é visto lá fora. Você acompanha os grupos aí também e tem muito contato com o pessoal. A gente vê que o Brasil, o agro brasileiro é sempre muito atacado, muitas vezes é atacado pelos próprios brasileiros e outras também pelos estrangeiros, né, que não aguentam ver alguém com tanta produtividade, alguém tão potente e aí acabam querendo atacar o nosso agro de alguma forma. Como é que é essa visão aí, você que tem mais contato com estrangeiros e você sendo estrangeira também, qual é a visão do agro do Brasil para os estrangeiros lá fora? Ô, Fábio, essa é uma pergunta muito polêmico, né? Porque tem 6, 7 bilhões de pessoas, então 6, 7 bilhões de opiniões. Uhum. Tudo acontece. Tem um pouco de tudo. Então, eu acho que é importante a gente escolha qual é o diálogo que a gente quer promover, fica aberta para todas as conversas. Porém, já tem é, muito entendimento sobre a realidade brasileira.
Talvez eu estou um pouco dentro de uma bolinha, né? Porque a gente está trabalhando faz 10 anos dentro dessa rede Nuffield, então deu para várias pessoas ter experiências de primeira mão, porém, né, com esse ou isolação, o Brasil tá isolado por conta de idioma, por conta de ser um país commodity, também por conta de ter um mercado doméstico grande, né? A gente não precisa só de commodities. Então o Brasil é grande. O Brasil, para um lado, não precisa muito dos outros. O Brasil coloca muito impostos para produtos importados. Então o Brasil está um pouco isolado por conta disso. Mas os nufilianos que vêm, cara, depois que eles voltam, a gente vê artigo no jornal sobre a sustentabilidade do agro brasileiro, tem que ser apoiado. Né? Tem várias razões porque a realidade é isso. A realidade é que a gente tem que defender não é defender, a gente tem que explicar com carinho, a gente tem que ouvir para entender por que os pontos de vista sobre o Brasil não é tão sobre a realidade. Mas, por exemplo, eu estava olhando no Wikipedia, eu estava olhando no internet para ver sobre o Código Florestal, porque é algo que, tipo assim, não está muito bem divulgado. E se vai no Wikipedia, ele nem explica o que é o Código florestal de forma científica, né, ou de forma que funciona a regra. É sobre percepção de quando foi colocado, o ONG entrou para falar assim, será que está sendo seguido e tal. Então, tem muito fala. O que é importante é que a gente segue com carinho, através de experiências reais sobre a nossa realidade. Eu recebi um grupo em outubro do ano passado de nufildianos, que depois de fazer o programa, eles reuniram para ser um grupo de produtores de aves, né? Tanto no ovo do que a carne mesmo. E eles estavam tendo um potencial bloqueio de soja brasileira porque vem das regiões desmatadas, né? Era a fala. E eles queriam vir para ver com seus próprios olhos. Eles são pessoas que agora estão com carga importante na União Europeia e, né, dentro do setor mesmo, e eles queriam ver com seus próprios olhos um campo de soja que não vem de uma região desmatada. E daí a gente foi seguindo o processo, conversamos com os exportadores, conversamos sobre como funciona o país de origem, né, que é sobre o porto. Então, assim, no sul, onde não tem nada de desmatamento, né, de Amazônias mesmo, mas passa o produto brasileiro para a Argentina, daí está exportado como soja argentina. Só para te dar um exemplo. Então, essa curiosidade de pessoas para querer aproximar com a realidade brasileira é muito importante para a gente aproveitar. E o Brasil é muito legal porque a gente não tem arrogância de só falar coisa boa. O brasileiro é muito humilde nesse sentido. Sabemos que não é tudo perfeito, mas às vezes a gente cai um pouco mais para esse lado do que não é perfeito, para ser humilde. Mas eu acho que podemos ter uma conversa muito aberta e estreitar esses laços. Se fala assim, porque o mercado é algo que a Austrália tem em comum com o Brasil, que o mercado geralmente no hemisfério norte e nós estamos no hemisfério sul. Então, assim, o sistema de produção, de forma geral, é totalmente diferente. O agro tropical nem entra na cabeça deles. Então, assim, o sistema não vem naturalmente para entender. E daí, tipo, o plantio direito, eles não enxergam como uma ferramenta natural. Ela é algo além, algo que a gente faz por sustentabilidade. E a gente também faz, mas não por mercado, por valor que tem naturalmente. Então, essas conversas é muito legal para ter. E a gente quer ouvir. Não, com certeza, tem que ouvir todos os lados, né? E eu acho que quanto mais as pessoas virem ao Brasil, e o Brasil tem sido muito procurado também por estrangeiros, né, para virem aqui, e assim,
O Brasil é referência em várias culturas dentro do agro e tem muito para os outros países têm muito para aprender. Então tem muita gente vindo para cá e é legal você falar isso que realmente quando as pessoas vêm para cá, elas mudam a visão ali ou começam a enxergar a realidade ali e é um negócio muito bacana. E a gente tem feito também um trabalho desse para levar também, não só trazer o pessoal de fora, de outros países para cá, mas da cidade, levar da cidade para o campo, para eles conhecerem essa realidade do agro também. Acho que é outro movimento importante que tem que ser feito, né? E, Sim, Oceli, sim, você falou aqui de algumas semelhanças do Brasil com a Austrália, que é, no caso, os dois estão no hemisfério sul, os dois têm dimensões muito grandes, os dois países. E com relação ao agro ali, o que você vê de semelhança ou diferença em relação aos produtores, os produtores australianos e os brasileiros ali? O que chama mais atenção para você? Hum, é uma pergunta grande. É muito fácil falar algo que é simplificado, né? Porque Uhum. é, Generalizado, né? é diversidade que é interessante. Aham. Olha, tipo assim, comparando de outros países, porque, né, para ter um contexto maior, são países que geralmente não têm subsídios, então o agro tem que se virar sozinho. Eu Uhum. acho que esse traz um espírito de inovação. Os dois são países novos, né? Uhum. Se fala do agro, o Brasil tem 50 anos. E a Austrália tem um pouquinho mais do que isso, mas na norte da Austrália tem uma região que é tropical, não tem altitude, mas tem água e não tem pessoas. E eles estão chamando brasileiros para desbravar. Então, essa te dá uma ideia de como o Legal. brasileiro é percebido por sua inovação e para colocar a mão na massa. Uhum. Por motivos diferentes, e algo que a gente percebe ao redor do mundo também, que a mão de obra é um desafio em comum. Né? Uhum. O Brasil, para cada 10 pessoas, no Brasil tem uma pessoa na Austrália. Então, se olha a população de São Paulo, 30 milhões de habitantes, imagina se isso tem 300 mil habitantes, né? Que seria na Austrália. Então, é uma falta de mão de obra. É a experiência na Austrália, que já vai para muitas pessoas para o setor de serviços. E aqui no Brasil, mão de obra qualificada é um desafio. Então, como a gente trabalha em cima disso? Tem muito para. Tipo, também os dois países nem sempre têm acesso à internet, energia boa, então não dá para simplesmente automatizar tudo, e a gente nem quer. Mas como a gente pode Uhum. trabalhar em cima dessas necessidades de mão de obra que estão desenvolvendo. Eu acho que também, tipo, a Austrália é um país seco de forma geral e nós trabalhamos sempre com esse falta de chuva. A gente saber quantos milímetros de chuva preciso para germinar um grão de trigo, né, por exemplo. Enquanto o meu esposo, eu acho que foi muito interessante quando a gente estava conversando no início, ele falou assim, oh, Sally, você sabe quantas horas de sol tem aqui? Eu falei assim, cara, eu nunca nem imaginei que alguém vai querer medir isso. E eu falei assim, porque na Nova Zelândia eles têm 2 metros de chuva, porém é 1.000 poucos horas de sol. Aqui na Bahia nós temos 2.600 horas de sol por ano, que é muito bom para pasto, né, para a planta crescer. Então, mas o Brasil, a conversa agora, está entrando nesse mudança de clima e tal, então, não é só no agro, funciona muito bem na cidade também, como a gente pode gerenciar esse recurso maravilhoso, limitado se a gente não cuida bem, que é a água, Uhum. para trocar experiências, né? Claro que sempre tem que tem que ter a pegada local, né, para fazer sentido, mas para explorar identificar outras ideias de como pode ser visto, para chegar em outras soluções que talvez não está na frente da cabeça, é bastante interessante. Legal.
São muitas, eu falo que o agro tem muitas variáveis, né? São muitas coisas ali diferentes, mas e aí o produtor rural, acho que em qualquer lugar do mundo aí são heróis, né? Que são muito resilientes para poder conseguir realmente lidar com todas essas variáveis e incertezas e tudo mais. Então, é de tirar o chapéu não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Os profissionais do agro têm que são diferenciados. Sim, são, mas também, assim, temos que tomar um pouco de cuidado, eu acho, Fábio, porque é, é desafio, incerteza e tal, porém, esse também é liberdade, porque Uhum, é um negócio que você que decide, né, como se vai fazer, é, você se organiza, então a gente tem muita liberdade nesse espaço, eu acho que por isso é um setor que está com tanta vontade de compartilhar as ideias. Eu imagino, nunca trabalhei, mas eu imagino sei lá, no setor de construção, não teria essa troca com tanta abertura sobre, e aí, cara, como você chegou a fazer esse planejamento do tal verdade. prédio, né? E de onde você pegou quem é fornecedor do ferro? Né, mas Uhum. aqui dentro do agro mundial, o agro brasileiro, eu acho que podemos aproveitamos já bastante disso, e eu acho que pode ainda tem mais para aproveitar. Com certeza, com certeza. E, Euceli, quais são aí as perspectivas, os próximos passos aí da Nuffield para os próximos anos? Qual que é o planejamento aí de vocês? Curtir, curtir esse momento, né? O ano passado nós recebemos aquela CSC, a Uhum. primeira, o Congresso dos Nuffieldianos, recebemos no Brasil pela segunda vez. Levamos lá para o Mato Grosso do Sul, tivemos uma experiência imersiva sobre como preservação e produção convive, né, na realidade, na prática, e foi muito bem recebido. Legal. Daí, conversa também sobre agricultura regenerativa, sobre para onde o Brasil vai e como a gente quer levar junto o mundo, né? Como a gente quer fazer parte do mundo. Estamos pensando em sediar o alumni da Nuffield Internacional, que são 2.000 pessoas, né? Eles reunir cada 3 anos e estamos pensando em sediar esse evento para fomentar essa curiosidade natural que o mundo tem sobre o Brasil em 2029. Uhum. E continuamos recebendo pessoas de fora. Espero que a gente consiga manter ou aumentar o número de pessoas participando no programa. Nós temos um modelo de negócio bastante interessante, também diferenciado do que o resto do mundo, que a gente aprova os candidatos e daí a gente trabalha junto com vocês, com os aprovados, para buscar um patrocínio para ajudar a fazer acontecer, né? E Uhum. esse também é importante porque o programa não é um curso que você faz e o conhecimento, a experiência fica com você. Ninguém é uma ilha, então a gente precisa de divulgação da experiência para Replicar ter o isso, maço né? crítico para replicar, exatamente. Então, Legal. estamos com. Né, esse ano a gente tem 6 no fio de anos, temos 8 investidores novos, então estamos numa velocidade boa e precisamos cuidar disso com bastante carinho para todo mundo, tipo, o mar enchente levando todos os barcos, sabe? Então, Uhum. estamos aqui para fazer acontecer. Legal, muito bem. E, Célia, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. E aí eu queria saber se tem algum projeto específico que você está trabalhando atualmente que você gostaria de comentar, ou se não, se você quer deixar uma mensagem aí final para os nossos ouvintes, para quem está acompanhando a gente aqui. Ô, Fábio. Então, o bom da Nuffield é que sempre tem coisas acontecendo. Nós temos pessoas que já passou pelo programa, que significa que eles estão preparados para fazer acontecer. Então, esse pessoal, essas 16 pessoas que já completou a sua pesquisa, elas estão
eles estão disponíveis para palestras, para workshops, para conversas, representando. Eles acabam entrando em cargos de liderança nas entidades de classe, esse tipo de coisa. Então, assim, nós temos uma baita rede com boa vontade para contribuir para o agro. E também temos 11 pessoas que estão dentro do programa, nas várias etapas, né, dessas 4 etapas, que estão lá no mundo, né, buscando conhecimento, trocando experiências. E estamos preparando para a próxima programa 2026, né, que as inscrições vão abrir agora em junho, 1º de junho, geralmente encerra no final de julho, para fazer a escolha, a aprovação dos candidatos em agosto. Então tá tudo. E temos os membros, né? Então a ideia da Nuffield é que, tipo, nós somos aqui para fazer acontecer. Vem, levanta a mão, coloca a ideia, se consegue um apoio, assim, entre as outras pessoas, porque também ninguém quer fazer nada sozinho, daí o projeto vai. Então já tivemos webinários internacionais, o ano passado tivemos um webinário com o embaixador do agro brasileiro na Rússia. Então é tudo possível. Legal. Muito bem. Célia, queria agradecer você aí. Muito obrigado por aceitar nosso convite para compartilhar aqui suas experiências práticas, seus conhecimentos e falar um pouco da Nuffield também, que eu acho que é importante que as pessoas conheçam o trabalho da entidade, porque é realmente muito importante o que vocês estão fazendo. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Fábio, muito obrigada. E também parabéns e obrigado por seu trabalho do AgroTravel, porque eu vejo, tipo, é muito importante a educação, mas educação imersiva, educação na prática, através dessas experiências, a gente lembra do que a gente sente, né? E você sente, quando você tá lá no campo, você tá lá conversando com o cara, você tá lá no meio das coisas que está acontecendo, daí é uma aprendizagem que a gente não esquece. Então, o AgroTravel se faz um belo trabalho oferecendo tanta oportunidade para pessoal ter essas experiências verdadeiras. Muito bem. E agradecemos aí também os nossos ouvintes, quem nos acompanhou até aqui. Todas as informações a gente vai deixar na descrição do episódio, então tanto da AgroTravel como da Nuffield e da Sally, a gente vai deixar na descrição para quem quiser entrar em contato, conhecer mais, enfim, se aprofundar nesses temas. E se você curtiu e quer continuar se aprofundando nesses temas do agro, não deixe de seguir a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify, assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E não esquece de compartilhar o conteúdo com os amigos para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!